E também, além dos jovens, como ela citou, que é um dos temas da Assembleia, a ação evangelizadora da igreja em todo o Brasil é o tema principal dessa Assembleia. Por isso, a gente vai lá conversar com a Camila Moraes, que está no Hotel Rainha, e falar ao vivo com a gente. Camila. Oi, Letícia, uma boa tarde novamente para você, para todo mundo que está em casa ligadinho no TJ Aparecida, conhecendo um pouco mais sobre a 61ª Assembleia Geral da CNBB, entendendo também como serão os trabalhos nos próximos dias aqui na capital mariana da fé. O tema central, então, é a realidade da igreja no Brasil e a atualização das diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil. O texto, ele já vem sendo preparado e já foi disponibilizado para todo o episcopado. Aqui, então, serão as discussões, como a gente viu hoje mais cedo nas nossas entradas, o estilo, a dinâmica será nessa dinâmica da escuta no espírito, que é também uma reprodução do que foi feito no Sínodo lá em Roma, as mesas circulares, são 3 rodadas de conversas com pausas para oração, então é realmente ouvir o que o Espírito Santo quer dizer para os trabalhos da igreja no Brasil. Para a gente falar um pouquinho sobre o tema central, sobre essa realidade da igreja no Brasil, estou aqui com Dom José Altevir, ele é bispo da Prelazia de Tefé e também da Comissão do Tema Central. Uma boa tarde, Dom Altevir, é uma alegria tê-lo conosco aqui no TJ Aparecida. Eu queria que o senhor explicasse quais são as maiores preocupações da igreja no Brasil para a atualização das diretrizes. Boa tarde. Boa tarde, Camila. Boa tarde, vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. O texto iluminador das diretrizes é justamente esse: alarga o espaço da tua tenda. Então, neste texto que ilumina as diretrizes, já sem dúvida abre espaço para que nós possamos receber as colaborações vindas de toda a igreja no Brasil para a atualização realmente das diretrizes e expressar as preocupações, as alegrias, as esperanças da igreja no Brasil nos dias de hoje. As diretrizes, o texto está dividido em 3 grandes partes. E depois tem um subtítulo, mas principalmente, olhando essa divisão do texto, já vai nos ajudar a entender. O primeiro é escutar os sinais dos tempos. Escutar os sinais dos tempos. Depois nós temos o discernir para a conversão pastoral. Então já vai mostrando um caminho que nós vamos traçar. E depois propor caminhos para a missão. E dentro desse terceiro ponto é que a sua pergunta se encaixa direitinho. Traçar caminhos para a missão nos dias de hoje. E sim. A igreja no Brasil, ela tem uma dimensão continental, então traçar esses caminhos aí é um desafio também, né, Dom Altevir? Exatamente. No primeiro, quando é escutar os sinais dos tempos, a gente percebe que existem muitos sinais valiosos, cheios de esperança na nossa igreja, nos dias de hoje. E desses sinais são visíveis na nossa caminhada. Um deles, o texto traz muito presente, é que mais de 70% das nossas comunidades ela se reúnem em torno da palavra de Deus. Quer dizer, a centralidade da palavra de Deus. Claro, isso demonstra também a falta de sacerdotes em nossa igreja no Brasil. E aqui fica o apelo, né, de rezar pelas vocações sacerdotais. Mas, por outro lado, o positivo nesse escutar os sinais dos tempos é ver a centralidade da palavra de Deus em nossas comunidades. E aí, formar essas pequenas comunidades missionárias, comunidades eclesiais missionárias, que é muito importante, em torno da palavra de Deus. E o segundo, quando a gente olha a questão de discernir para a conversão pastoral, aí entra a questão do sínodo para os bispos, o sínodo dos bispos, que começou lá em 2021, né, e vai concluir este ano, né? E nós sabemos, em função disso também, as próprias diretrizes, sem dúvida, elas vão ser agora, dar um passo muito grande nessa Assembleia. Já é a segunda vez que ela se torna um tema central e agora já está bem preparadinho, está bem avançado. E com a colaboração dos nossos irmãos no episcopado, nós vamos dar realmente os passos muito mesmo definidos. E por isso mesmo,
ela vai ser deixada para ser aprovada depois do sínodo para os bispos. Tanto é que, quando se trata essa questão da sinodalidade, não é apenas uma temática dentro da nossa Assembleia, dentro das diretrizes. É também uma vivência, o que aconteceu na Assembleia dos Bispos, lá em Roma, no sínodo. A vivência da sinodalidade é diferente de tratar, de falar sobre sinodalidade. É o espírito sinodal que está permeando a igreja. Tanto é que a metodologia utilizada é essa, a escuta, né, do Espírito, né, a conversão no Espírito, a conversação no Espírito, que inclusive a nossa Assembleia também, aqui na Aparecida, nós iremos utilizar esse método. Para a gente encerrar, Dom Altevi, é também um momento de comunhão, de fraternidade, de colegialidade, é um momento que os senhores bispos se encontram aqui todos uma vez por ano, né? Então é esse momento fraterno também. Exatamente, isso que é mais, acho que é um dos principais pontos. Além de todas as temáticas, hoje com 25 temas diversos, além dos 3 temas prioritários e o tema central, que também são 2, além de tudo isso, o mais importante é esse encontro, essa convivência, essa partilha, essa comunhão. E ali no último ponto do livro, lá no último capítulo das diretrizes gerais, vai mostrar os caminhos da missão. A igreja rezando, lutando pela paz, pela defesa da criação, dos territórios, da natureza, do meio ambiente e também pela justiça social. Então, Altevi, muito obrigada, viu, por atender a TV Aparecida agora, também nesse intervalinho. Que o senhor tenha uma boa assembleia. Gostaria que o senhor desse uma bênção para quem está em casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, venha a bênção sobre todos os lares no Brasil. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, boa assembleia para o senhor. Então a gente vai acompanhar nos próximos dias esse tema central, a atualização das diretrizes da igreja, as diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil. E o tema da vez é o seguinte, a conversão pastoral. A gente precisa ter essa conversão pastoral para chegar de fato a todas as comunidades, trabalhar o conceito e a vivência nas comunidades, a diocesanidade também. A gente precisa saber quem é o nosso pároco, quem é o nosso bispo. É isso também que as diretrizes vão trazer para a gente aqui nessa Assembleia nos próximos dias. Gostaria de reforçar aqui sobre o retiro, que logo mais à tarde os bispos então começam a participar aqui na Assembleia Geral da CNBB com o cardeal Pietro Parolin, ele que é o secretário-geral do Vaticano, e esse é o dicastério mais antigo da Cúria Romana e também o mais importante. Então, ele vem representando o Papa Francisco, vem também como um chefe de Estado, tanto que no primeiro dia que chegou ao Brasil, ele fez uma visita ao presidente da República para falar também de ações relacionadas à paz, porque também é uma função do cardeal Pietro Parolin. A gente segue acompanhando nos próximos dias, então, os trabalhos, o retiro. Logo mais também tem Dons da Igreja, às 17h40, com todas as informações desse primeiro dia da 61ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Letícia, volto com você aí. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigada pelas informações e um bom trabalho para você aí na Assembleia, reforçando Dons da Igreja, 5h40, com a Camila Moraes, trazendo o balanço desse primeiro dia da Assembleia.